Bom domingo a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Esse, o primeiro de 2026. Feliz 2026 para todo mundo, apesar da gente já estar um pouquinho avançado, mas que todos tenham um 2026 cheio de sucesso, de alegria. Hoje estou aqui com Edgar Scatena, meu amigo, meu colega de profissão, meu colega de trabalho, estamos na mesma cidade. Seja bem-vindo, Edgar. Bom dia, Fabiano, bom dia a sua plateia, que a gente sabe que é muito grande e importante para o nosso agro aí. E um bom ano novo para todos. Vamos tocando em frente, né, Fabiano? Vamos tocando. Primeira coisa, o Edgar me perguntou, posso fazer entrevista de chapéu? Eu falei, Edgar, aqui quem manda é você, amigo, não tem problema. O sol está forte, apesar de a gente estar no estúdio, mas estamos com os refletores aqui ligados de uma potência que eu estou quase pedindo, ou um protetor solar ou um chapéu também, Edgar. Pessoal, mas brincadeira à parte, o tema nosso hoje é sindicato, sindicalismo. Eu vou fazer um spoiler aqui, que eu vejo muita gente falando o seguinte, eu vou dar um exemplo só, frigoríficos se juntam e pressionam um produtor. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho essa situação para depois a gente abrir, né, as perguntas que eu vou fazer aqui para o Edgar. Se os frigoríficos hoje forem juntar para pressionar preço ou para tentar, né, ter um preço melhor, quantos eles são para conversar? 3, 4, 5, 10, dependendo do estado. E os produtores são quantos? Centenas ou talvez milhares num município ou num estado. Isso não quer dizer que os frigoríficos sempre vão conseguir o que eles querem, e não estou falando aqui de manipulação de preço não, porque eu sempre falo, se o frigorífico manipulasse preço, a arroba não tinha subido de 240 para 350, né? Eles não iam deixar. Mas cada um puxa para o seu lado. Os frigoríficos, eles se conversam, eles se alinham. E os produtores? Fabiano, mas nós estamos falando de centenas e milhares de produtores. Mas quando nós vamos num sindicato, por exemplo, que seria a junção dos produtores por um bem comum, nós estamos vendo, na maioria das vezes, sindicatos esvaziados. E vou lá mais além, pessoal. O que é esse sindicato esvaziado? Vamos pegar um município, daqui a pouco eu pego números oficiais com o Edgar. Ele vai dizer, por exemplo, lá em Itapirapuã, nós temos tantas propriedades rurais e tantas pessoas participando. Eu tenho certeza que não dá 0,1% da quantidade de fazendas das pessoas que estão sindicalizadas. Bom, se a gente analisar o mercado americano, você sabia que o Brasil tem uma dificuldade imensa para aumentar a exportação para o mercado americano, que é o nosso segundo maior comprador de carne, porque lá nos Estados Unidos, via associações ou sindicatos americanos, né, de produtores, os caras têm um trabalho muito bom em todos os sentidos, inclusive no Congresso americano, para impedir o Brasil de mandar carne para lá. A gente ficou brigando com isso por anos e anos e anos, conseguimos quebrar a barreira, mas depois da barreira quebrada foi só em cima de uma cota pequena que a gente poderia estar vendendo muito mais. A carne brasileira hoje é menos da metade do preço da carne americana, tão boa quanto, e poderíamos estar vendendo horrores para lá, fazendo o preço da arroba aqui no Brasil subir. E por que a gente não consegue? Por causa dos produtores americanos que se juntam. Então dei dois exemplos aqui, que seriam os frigoríficos brasileiros e os produtores americanos. Mas, fazendo esse spoiler, eu quis só mostrar para vocês a importância de um sindicato, e aí agora eu vou começar a explorar aqui a presença do Edgar. Edgar, de uma família tradicional de São Paulo, estão aqui no estado de Goiás há 43 anos, o pai dele veio, trouxe os filhos, e agora o Edgar está continuando o trabalho do pai, um trabalho excelente, muito conhecido, eles têm a fazenda, tem genética, daqui a pouco nós vamos falar também um pouquinho lá, mas aí o Edgar, de repente, há um tempo atrás, me falou, Fabiano, eu vou assumir o sindicato. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, Edgar, não vai mexer com isso para depois fazer alavancagem na política não, né? E ele falou, não, nosso negócio é ajudar o produtor mesmo. E o trabalho que ele tem feito, a gente também vai falar aqui um pouquinho. Vocês já acompanharam em alguns programas, a gente até gravou lá no evento, né, que o sindicato fez. Mas vamos lá, Edgar. Por que entrar para o sindicato? Boa essa pergunta sua.
Eu respondo ela facilmente, Fabiano. Não sei se é novidade para você ou não, eu já fui do sindicato quando eu tinha ali na faixa de 25 anos. Mas eu era Eu não era vivo nessa época, não. Eu tô brincando. Você sacaneou com a minha idade. É o seguinte, eu fui do sindicato, mas eu era um auxiliar na época e ajudava simplesmente com coisas assim, precisa ir em Goiânia, assistir uma reunião, levar um ofício e tal. Eu vim em Goiânia. Na época, o presidente da FAEG era o João Bosco Umbelino, pessoa importante e se destacou aí no leite, né? E daí, então, me desliguei depois dessa época e o sindicato foi eficaz nessa época, fundou a cooperativa de leite na nossa região, como você sabe. Teve bastante atuação, ampliou, comprou sede e... Fez uma fábrica de ração. Fez uma fábrica de ração e tinha bastante movimentação. Só que aí a gente não sabe exatamente o motivo, o histórico da coisa, a coisa vai degringolando para um lado que a gente... um desencontra e um desentende com o outro e larga o sindicato e o sindicato vai ficando. Cai na mão de um ou de outro que não tem o interesse coletivo daquela época que a gente tinha, que fundou a cooperativa, fundou a fábrica de ração, fazia negociações, e aí o sindicato vai apagando. E uma das coisas que eu aprendi, resumindo essa história, eu entrei para o sindicato novamente como presidente o ano passado. O ano passado foi o primeiro ano meu de mandato, né? Na verdade, o ano passado, eu esqueci que a gente está em 26. Não, também. Entrei em 24, desculpa. Eu entrei em 24, eu estou no meu 3º ano, e aí então eu falei, eu quero ser o presidente justamente para ajudar o produtor da nossa região, que eu vejo que no sindicato não tem ação, está sem ação, sem uma representatividade. E isso, na primeira reunião que eu tive, eu entrei em fevereiro de 24, eu já tive uma reunião em abril de 24. Nessa primeira reunião que eu tive em abril, já foi falado nessa reunião justamente isso. Você quer conhecer o sindicato da sua cidade? Chega na sua cidade e pergunta onde é o sindicato rural. Se ninguém souber onde é o sindicato rural, o sindicato da sua cidade não é bom. E a gente chegava em Itapirapuã, perguntava onde é o sindicato. Muita gente não sabia qual sindicato. Tanto é que, isso até serve de ilustração, logo que eu entrei, eu assinei lá uma carta que estavam me processando. Eu falei, mas acabei de entrar, já estão me processando. Já? O processo caiu errado no endereço do sindicato rural. Era o sindicato dos trabalhadores rurais. E ele veio endereçado errado. Mas, fim das contas, a ação deu certo e não era pra gente. E em cima do que você falou... Mas, Edgar, muito interessante. E assim, eu tenho que te parabenizar, porque é uma ação muito importante, principalmente que nós também estamos lá na cidade. Eu estou com muita pergunta aqui, mas eu vou te convidar para a gente tomar um cafezinho, vou chamar os comerciais e a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser? Bora! Então tá bom. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano.
com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com zero desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Cafezinho tomado, vamos voltar aqui com o Edgar. Edgar, qual que foi a sua maior dificuldade quando você chegou lá no sindicato? Primeira dificuldade, Fabiano, ser eleito. Não pela rivalidade, porque só tinha eu de candidato. Pelo quórum. Não, você era o candidato e você votava? Não, era o eleitor. Mal consegui quórum. Aí o quórum, graças a Deus, deu certo e eu entrei. Segunda dificuldade. Por quê, Edgar? Porque tinha que ter uma quantidade mínima de pessoas votando, senão exato. Pela regra, pelo estatuto não dava. Exatamente, Entendi. Exatamente. Atingimos a quantidade mínima, passou um pouquinho, mas assim, ficou naquela ansiedade, vai, não vai, dá, não dá, mas acabou dando. E o que aconteceu? Eu peguei o sindicato totalmente desestruturado fisicamente. A gente tinha um tatersal de leilão, hoje não temos mais, temos o parque e tinha vários problemas na sede central lá, né? Tinha vários problemas, a gente já resolveu praticamente todos. Hoje a gente já adquiriu uma energia fotovoltaica que é muito sadio para o sindicato hoje e não temos mais problema tanto de eletricidade. Entendi. Vamos falar de eletricidade, mas é financeiro. E fazendo um paralelo, Edgar, posso dizer que todo município de Goiás tem um sindicato produtor rural? Sindicato está muito presente em Goiás, não totalmente. Mas quase todos? Quase todos. Temos, vou falar para você, a grosso modo, se eu não me engano, 240 e poucos municípios no estado. O sindicato está presente em mais ou menos 150 municípios, um pouquinho a mais talvez, porque tem municípios, por exemplo, Jussara atende Novo Brasil também, então Jussara Novo Brasil Entendi. é um, Britânia atende Aruanã, então tem várias Mas condensações. a pergunta específica que eu queria fazer é o seguinte, vamos supor aqui, numa matemática razoável, que a maioria dos municípios de Goiás tem um sindicato produtor rural. Podemos entender que qual porcentagem dos sindicatos que estão na situação que você encontrou, que é uma situação assim, precisando do produtor realmente pular para dentro? Positivo. Eu acredito, pelas reuniões que a gente tem ido, todo ano tem assembleia e tal, eu acredito que nessa situação que eu peguei o sindicato de Itapirapuã, deve ser aí no máximo uns 20% que está nessa situação ruim. Mas graças ao excelente trabalho do presidente José Mário e o Dirceu, presidente do Senar, que não sei se você sabe bem como é o sindicato. Explica pra gente. O sindicato é a base, né? É o que acontece no município. Acima do sindicato, a gente tem um sistema que dá toda a estruturação para a gente, que é o sistema Senar, FAEG e FAG. E cada uma dessas instituições trabalha juntamente, em conjunto, eles com o sindicato. Entre eles e os com o sindicatos. sindicato. A grosso modo, o Senar é o quê? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que são todos esses cursos que o sindicato oferece e todos esses serviços que o sindicato oferece. O IFAG, é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana, ele faz uma série de estudos em termos de precificação de arroba, precificação de leilão, precificação de preço de café, preço de milho. Então, quem entrar
no site do IFAG, vai ver lá todo dia um estudo. Eles têm uma equipe excelente que faz esse estudo direto. E a FAEG, que é vamos falar assim, é a mãe disso tudo, mas que anda de mão dada e que dá estruturação para isso tudo também. Então, todo mundo de mão dada, caminhando junto, e representante municipal é o sindicato disso aí. Nós podemos entender, Edgar, que muitas vezes o pecuarista, né, o produtor de leite, o produtor de corte... uma pergunta só para me calçar essa pergunta que eu vou fazer. Independente da atividade na fazenda, ele pode se filiar. Ele planta laranja, ou soja, ou boi, ou leite, tudo. Ok. Então, seja chacareiro, seja fazendeiro, sitiante, pode estar lá no sindicato. Ok, então vamos lá. Qualquer tamanho. A gente pode entender que essa falta de assiduidade, né, do pecuarista ou do chacareiro estar lá no sindicato porque ele fica com medo de pagar, porque o preço é alto, não quero que você abra aqui, nem sei se cobra, né? Eu estou filiado lá, mas não estou lembrando se a gente paga, não. Porque às vezes o cara, não, eu já estou com a arroba baixo, o preço do leite está ruim, mas uma despesa a pagar, esse cara não faz, o pessoal não faz nada e tudo. A gente pode entender que as dores do produtor rural são tão relacionadas a valor ou não, é porque a falta de repente, o sindicato mostrar que ele está ajudando o produtor e aí o produtor fala, independente se o valor é alto ou baixo, eu vou pagar isso não, porque eu não estou vendo benefício nem para mim, nem para a região. Como é que você aborda essa parte, Edgar? Eu acredito, Fabiano, que isso que você está falando não vem do lado financeiro da coisa. Isso vem realmente do conhecimento do que o sindicato oferece. O sindicato hoje oferece uma gama enorme de serviços, curso profissionalizante, curso de formação social, atendimento técnico direto na propriedade com os grupos de AT&G. A gente tem hoje um serviço especializado, chama assistência técnica e gerencial. Esse serviço é a menina dos olhos do sistema. Então, cada pessoa técnica que o sindicato oferece através do Senar, ele vai pegar 30 produtores e vai carregar esses 30 produtores por 2 anos para uma direção que a gente considera o adequado. E como se fosse um tutorial, uma batuta ali ajudando o produtor. É uma assistência mensal, não cobra nada. E isso, teoricamente, se você for pôr no preço, na precificação, é uma coisa que vale muito. Com certeza. E assim, é de graça? Não, a gente sabe que não é de graça. Todo serviço vem daquele imposto que a gente paga para o CNA lá e todo serviço vem do 0,25% lá que a gente sabe, né? Sim. Mas, praticamente, o sindicato, ele trabalha de graça. Ele não trabalha cobrando, que nem a gente falou. Lógico, a gente tem... Deixa eu ver se eu explico para a turma aqui que está nos assistindo. É indireto, ou seja, quando você abate um boi, você paga 0,25 do Senar, e aí... Na verdade, você paga para o CNA, né? Exato. E olha só, pessoal, estou fazendo um raciocínio aqui que é o seguinte, você vai abater um boi, que é um dos exemplos que eu estou dando, no leite... Leite tem também, né? Tem, todos. Exato. Você abater um boi, você já pagou, meu amigo. O que acontece? Já foi. Se você não participar do sindicato, não apertar o presidente do sindicato para ele trazer melhorias, o seu dinheiro foi e não voltou. Sim. Olha que interessante, Edgar. Veja só, eu fiz a pergunta de um jeito assim, mas a taxa do sindicato, talvez a pessoa não se sindicaliza... Está preocupada com a taxa. Para pagar a taxa. Mas não, a taxa você já pagou. Já era. Ou seja, a parte que poderia ser pior já foi. Então, sobra para você... puxar para trás. Exato. Nas coisas que o Edgar está falando, de benefícios, de vantagens para você, produtor, para sua fazenda, para o seu sítio ou para a sua região, né? Rapaz, é interessante esse negócio, Edgar. E esse negócio, Fabiano, que você está falando é interessante, porque é estatutário você cobrar a anuidade, a mensalidade. Só que tem um senão nisso aí. Sim. Qual que é o senão disso aí? Eu vou te chamar para nós tomar uma água. O refletor está forte aqui, a gente volta daqui a pouquinho.
vou te perguntar e vamos perguntar também no próximo bloco as vantagens e o que o sindicato pode trazer para você, pessoal. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Taxa de juros. Estamos de volta. Estava fazendo a perguntinha para o Edgar aqui. Pessoal, estamos falando sobre o sindicato e lembrando que no bloco anterior a gente já disse, o pagamento do sindicato você já fez, você já faz, quando você entrega o leite, quando você entrega o boi. Então agora vamos falar dos benefícios. Se já pagou mesmo, então vamos falar dos benefícios. Edgar, em linhas gerais, nosso tempo é meio curto aqui, mas como o sindicato pode ajudar o produtor? Então, todo sindicato, ele tem uma gama de serviços que oferece. Eu já citei aqui para você o ATG, que é a Assistência Técnica e Gerencial, que é a menina dos olhos hoje. Tem uma gama de cursos de formação profissional. E só abrindo parênteses, para leite, para corte, para hortifruti, para tudo. Só para você ter ideia da gama, hoje a gente tem 310 cursos de formação profissionalizante e formação social. Porque às vezes o produtor está vendo o Edgar com o chapéu e fala assim, não, é um sindicato de produtor de gado de corte. Não, o chapéu é para tampar do sol, pessoal. Você pode estar plantando hortaliça, verdura, tirando leite, abelha. Caso você acho que lembra, a gente já tirou leite até 5 anos atrás. A gente largou de tirar leite, mas eu tirei leite. Abelha, mel, né? E, inclusive, uma das cadeias mais fortes que a gente tem em Itapirapuã é a abelha. Ah, é? A abelha é super forte em Itapirapuã, tem muita produção e temos outras cadeias. Temos aí no ATG, atende 9 cadeias, frango, hortaliça, fruticultura, um monte de coisa. Fora essas assistências, a gente tem assistência direta, que a gente está em contato para atender, por exemplo, um projeto que chama Retificar, que são retificações no CAR de qualquer proprietário que chegar no sindicato com a papelada pronta lá, a gente verifica o que está acontecendo. Eu não sei se você sabe, o tanto de CAR hoje que está legalizado e certinho é muito pouco, Fabiano. Edgar, a gente vê muitas vezes assim, eu não vou entrar no mérito, se é federal, municipal ou estadual, rodovias que dão acesso, ou estradas que dão acesso à fazenda, uma ponte que precisa ser feita ou que caiu, um problema talvez a nível um pouco maior, gerencial, de imposto, que dependeria de repente de uma parte política, seja um governador, seja, o sindicato pode ajudar o produtor ou os produtores a ter acesso, a estar mais perto e com mais força num caso desse? É obrigação de qualquer sindicato rural ajudar nisso.
Então, você procure o sindicato da sua cidade, se você tiver uma dessas dificuldades. Tem, inclusive, um aplicativo, Fabiano, que chama Rodopontes. É um aplicativo que você aponta direto no aplicativo a dificuldade que você tem. Você vai lá e registra com foto onde você está, via satélite e tal. Ó, ponte caída, buraco no asfalto, não sei o que lá. E se isso não adiantar, você chega no presidente do sindicato e reclama. Que a gente, através do IFAG, através da FAEG, a gente tem como reclamar. Como temos como reclamar de energia elétrica, que hoje é um calcanhar de Aquiles também. A energia que está caindo. Exato, tem uma cadeira na Equatorial lá da FAEG, a gente tem contato direto lá. Não, é lógico, eu não vou ser hipócrita e falar que eu vou resolver isso amanhã. Sim, claro. Mas é obrigação minha apontar o defeito. Edgar, nas cidades menores, assim, eu sou amigo de alguns prefeitos e uma oportunidade eu estava tomando um suco com o prefeito à noite lá na praça. E toda hora chegava alguém pedindo alguma coisa para ele. Ó, minha rua, isso, aquilo, outro. Eu acho que tem uma cultura nas cidades menores de que só o prefeito deve ou pode resolver alguma coisa. Pelo que eu estou entendendo aqui, principalmente voltado, né, a fazendas e sítios, o prefeito também pode, mas o sindicato pode muito mais, ou tanto quanto. Quer dizer, e as pessoas esquecem. Não, eu vou lá reclamar da estrada com o prefeito, eu vou reclamar com a ponte com o prefeito. Poxa, está aqui. E vocês têm acesso, por exemplo, ao governo federal, Edgar? Excelente pergunta, Fabiano. A gente tem, por obrigação, ajudar esse produtor que está com esse problema e temos acesso, como eu te disse, pela FAEG, pelo CNA, é uma cadeia e é lógico que eu não tenho acesso direto ao presidente da República, isso é lógico. Mas a gente tem acesso, não sei se vocês sabem, a Frente Parlamentar da Agricultura é a maior frente que temos no Brasil. Sim. E ela é da agricultura. Ela está brigando pelos nossos interesses. Então, tudo quanto é problema que a gente tem hoje de precificação, de rodovia, chega para um deputado, o deputado vai apontar e o deputado vai brigar pelo interesse do produtor. Esse eu acho que é o principal problema e solução que o sindicato tem e aponta. Interessante, hein? O que mais que nós não falamos ainda de benefício de um produtor estar afiliado a um sindicato? Nos cursos, nós falamos do acesso, né, a situações que a gente às vezes não consegue, né, falar com o deputado, falar com o governador, com o senador. O que mais que nós estamos esquecendo aqui, Edgar? Eu acho, Fabiano, importante apontar, por exemplo, o ano passado, além do retificar que eu citei, de outras coisas que eu citei, a gente teve um programa importante de cadastramento das propriedades no batalhão rural. A gente tinha muito pouca propriedade cadastrada no batalhão rural, era em torno de 30% das propriedades municipais cadastradas. Nós fizemos um mutirão, cadastramos 99,3% das propriedades municipais. Como é que seria esse cadastro, Edgar? Por exemplo, informar que naquela localização o proprietário é o senhor fulano, com telefone tal, qualquer emergência, qualquer situação, eles já sabem que lá quem manda ou quem vai receber ou quem pode pedir uma ajuda seria a pessoa. Mais ou menos isso aí, Fabiano. O cadastro é simples, o que acontece? Vai lá com a geolocalização lá, cadastra que aquela proprietária é tal, o WhatsApp, que hoje é a linha de comunicação, é tal, e dentro da propriedade ele cria gado de corte, e ele tem 3 tratores. E ele ganha um número. Com esse número da propriedade, ele liga no disque denúncia e é atendido imediatamente ele citando o número. A pessoa que vai atender... Não precisa nem ficar falando, quem vira aqui, vai ali, passa aquela ponte... Fala o número. Fala o número. Falou o número, vai chegar lá, ele já sabe, é lógico, se você relatar, propriedade 215, eu tive roubo de gado. Ele vai olhar, vai ver que mexe com gado, ele já aciona quem está perto na redondeza toda e com isso é coibido muito rapidamente o roubo. Então é um serviço importante que a gente realizou o ano passado inteirinho e agradeço o Batalhão Rural. E junto ao Batalhão Rural esse ano foi criado o Batalhão Maria da Penha Rural.
que para problemas de problemas com esposas. Exatamente, exatamente. E isso foi uma sacada muito boa do Batalhão Rural também, que fez muito efeito. Fora isso, continuo batendo na tecla. O sindicato oferece inúmeras coisas, tanto regionais como a título do sistema. Ali no nosso município, por exemplo, a gente está indo para a terceira Agripec Show. Sim. Que esse ano... Posso falar? Nós estamos com poucos segundos só. Esse ano vai ser de 19 a 21 sim, a de data. junho. 19 a 21 de junho, nós vamos estar lá, nós vamos estar participando, nós vamos estar palestrando, nós vamos estar apoiando. Edgar, quando a pauta é boa, o tempo voa. Infelizmente, a gente vai ter o tempo já quase acabando. Quero agradecer e incentivar o produtor. Pessoal, vai lá no seu sindicato, veja como é que é. Porque o pior já aconteceu. Pagar para benefício já pagou. Agora só desfrute das vantagens e entre agregando para você somar. Mais uma vez, obrigado, Edgar. Bom domingo a todos, pessoal. Bom domingo.